Vida Pública. Bem-vindos à Vida Pública, realizado pela Fundação Baldino do Amaral, TV Jornal Cruzeiro do Sul e TV Com. Este é um espaço democrático de reflexão e troca de ideias sobre os assuntos que, mesmo sem que se perceba, influenciam a vida de cada pessoa. Nossos projetos de vida, nossas esperanças, tudo aquilo que sonhamos para nós, para a nossa cidade e nosso país passa pela esfera da vida pública. Espaço aberto à pluralidade, Vida Pública é um debate permanente sobre a realidade que nos cerca, para o qual estão convidados você, telespectador, e aqui, em nosso estúdio, todos os que têm alguma coisa importante a dizer. E a palavra hoje está com o cirurgião dentista Luiz Antônio Zamuner. Nascido em Sorocaba no dia 6 de setembro, Luiz Antônio Zamuner é casado com Fabiana de Martins Zamuner e é pai de Fernanda. Graduado em odontologia em 1988 pela Universidade de São Francisco, Luiz Zamuner atua como cirurgião dentista exclusivamente na implantodontia. Teve a patente internacional de um planejamento tomográfico para implantes em 1990. Zamuner atua também como diretor de comunicação da APCD, a Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas, em nível nacional. Atua ainda como vice-presidente da Fundec, a Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba, é vice-presidente da Vila dos Velhinhos de Sorocaba e diretor editorial do jornal Cruzeiro do Sul, entre outras tantas ocupações. Zamuner, seja muito bem-vindo ao Vida Pública de hoje. Eu agradeço, Fernando, muito obrigado. Zamuner, já chama a atenção do nosso telespectador a sua formação. Cirurgião dentista, muitas pessoas conhecem. Agora, implantodontia, como que funciona isso? Que especialidade é esta? Implantodontia é uma especialidade relativamente nova na odontologia, porque ela vem dos anos 80, da metade dos anos 80, em que você substitui a raiz natural de um dente por um parafuso de titânio, e um médico sueco chamado Brennemark descobriu que esse parafuso de titânio, dependendo de algumas condições, ele teria uma completa integração no osso, e descobriu por acaso, fazendo pesquisas em coelhos e tudo mais. A utilidade de você ter algo de titânio que gruda em osso veio bem a servir à odontologia na ausência de raízes naturais de dentes. Porque muitas vezes na ortopedia, e o Brennemark era um médico ortopedista, você não tinha muita vantagem em você ter uma peça que ficasse definitivamente osso-integrada no organismo na época da pesquisa dele, que era por volta dos anos 50, no começo dos anos 60. Em 65, o primeiro paciente com um respaldo científico e com um planejamento todo voltado à implantodontia cientificamente foi realizado em 65, ano que eu nasci. E os trabalhos do Brennemark foram divulgados a partir de um trabalho na Universidade de Gotemburgo em 77, depois outro trabalho nos Estados Unidos em 82, no Canadá. E de forma que a implantodontia chegou no Brasil em 88, exatamente o ano que eu estava me formando. Por uma coisa, tem uma ironia no destino, né? Uma coisa que poucas pessoas sabem, eu nunca pensei em ser dentista. A vida inteira, quando você conversava comigo, pequeno e tal, eu ia ser arquiteto. Eu gosto muito de arquitetura até hoje, leio muito sobre arquitetura, urbanismo. Os meus grandes ídolos foram todos arquitetos, o próprio Oscar Niemeyer, em termos de inovação. Então, a arquitetura sempre teve. Não lembro bem o que aconteceu na época do vestibular, acabei prestando odontologia, passei, acabei exercendo, entrei muito novo na faculdade, entrei com 17 anos. Mas depois que eu entrei em odontologia, eu não me identifiquei 100% com a atividade no início. E eu só fui realmente me apaixonar por odontologia quando eu estava no 4º ano da faculdade, e eu fui coordenador de uma jornada odontológica que estava tendo na faculdade, e eu fui o coordenador do curso de implantodontia, que era uma novidade, ninguém queria, ninguém sabia direito o que era aquilo, uma coisa que não sabia nem se daria certo, tudo que é novidade a gente tem. Só que aquela novidade tinha um princípio construtivo que me levou a me apaixonar. E foi uma coisa muito simples. Você faz uma restauração no dente, o nome correto realmente é restauração. Mas, na prática, nós nunca restauramos um dente, porque o dente seria restaurado se você tem uma cárie no esmalte e você voltasse a ter esmalte. A hora que você tem resina ou qualquer outro material aloplástico, um material não orgânico, não real, né? Na verdade, você está
obturando, que é o que é o termo errado de falar. E várias especialidades da odontologia, ela, num modo de ver construtivo, ela acabava por destruir um pouco os dentes. Algumas técnicas que se usavam antigamente, extensão preventiva e tudo mais, você, junto com a cárie, você, de uma certa forma, era o que de melhor tinha para se fazer, e cientificamente o que era correto fazer. Mas filosoficamente você, pelo meu modo de pensar, eu achava que você acabava destruindo algumas estruturas e tal. Como eu tenho uma forma muito rígida de viver, você vê, eu sou vegetariano, eu sempre me impus muitos limites. Eu cheguei a me impor o limite de, até o 3º ano, eu iria me formar em odontologia, mas eu não sei se eu exerceria. Seria um problema na minha casa, né? Meu pai já... Só que aí, eu fazendo o curso de implante, eu percebi que foi a primeira vez que eu vi que, da forma que foi colocada, se você chegasse sem nenhum dente, eu colocasse um pino, e aquele pino, por um acaso, não desse um bom resultado, o paciente voltaria a ser igualzinho ele chegou. Tá? E foi a primeira vez que eu vi algo que você construía, que você mantinha o osso funcionando. Então, o que me levou à implantodontia foi a paixão. E a partir de uma pessoa que até o 3º ano da faculdade não gostava de odontologia, sim, eu passei a ser uma pessoa apaixonada por odontologia a partir do 4º ano até hoje. Mas apaixonado por tudo que a odontologia virou, porque eu percebo que a implantodontia modernizou todas as especialidades da odontologia. E hoje eu acho fantástico o que a odontologia faz em todas as especialidades. E eu acredito que a implantodontia, pela filosofia dela, ela colaborou com as outras especialidades. Isso me fez, inclusive, ficar muito mais ligado aos dentistas, e é por isso que já desde 1990 eu já participo da Associação dos Dentistas e tento dar o máximo para a odontologia, como outros que vieram antes de mim e depois também dão o sangue. Aqui em Sorocaba, por exemplo, a nossa associação, que completou agora 60 anos, foi a primeira sede própria do Estado, fora São Paulo. E você pensar que você já tinha um grupo de dentistas que se reuniam pelo bem da classe, com sede própria, para instruções e traziam cursos. Quer dizer, Sorocaba teve muito à frente. Na época não se chamava APCD ainda, se chamava Associação Sorocabana dos Cirurgiões Dentistas. E a implantodontia me colocou em contato com dentistas de várias especialidades. Eu tive a sorte, como você falou na abertura, no planejamento de implante você precisa conhecer radiograficamente a região que você vai trabalhar, né? Na época nós não tínhamos nem internet, né? O mundo não tinha internet, mas eu nos Estados Unidos tinha conhecido as BBS, aqueles sistemas de transmissão de informações computadorizadas por telefone, e a tomografia computadorizada. E de tanto trabalhar, aqui no Centro Médico nós tínhamos um tomógrafo de última geração, e de tanto trabalhar, o Sérgio Nassar foi uma pessoa que me ajudou muito nisso, porque ele me deu toda carta branca para que eu pesquisasse em cima do material que eles tinham ali. Nós conseguimos, muito que na sorte, acabar patenteando uma técnica de planejamento que acabou sendo usada, e isso me fez, nos anos 90, de 90 a 98, 99, eu viajava muito, ministrava vários cursos, em cursos de especialização e tudo mais, sobre essa técnica, né, que depois caiu em domínio público já a partir de 99, de 2000 para cá já caiu em domínio público, e hoje temos muitas técnicas radiográficas muito mais avançadas do que era na época. Mas nós já fazíamos, em 90, prototipagem rápida através da captação do raio-x do tomógrafo computadorizado. A gente já tinha condições de mandar isso, por exemplo, a Loma Linda, e eles nos retornavam um protótipo exatamente igual do osso, da anatomia do paciente, o que permitia uma cirurgia com muita segurança, o que levou, inclusive, a planejar tomografias e até patentear isso, foi inclusive que eu era muito jovem, eu era uma pessoa limitada em termos de atuação e medo de estruturas anatômicas, canal alveolar inferior, seio maxilar, com medo de colocar o implante em local inadequado, justamente por ser pouco arrojado, é que eu fui para a área de planejamento,
E era engraçado porque todas as vezes que eu ia nos cursos, as pessoas esperavam que chegasse alguém mais velho, que já conhecia de alguns trabalhos e tudo mais. E na época eu era muito jovem, eu não tinha nem cabelo branco, hoje eu só tenho cabelo, mas eu não tinha cabelo branco. E a segunda coisa que se decepcionavam logo no início é que eu era um cirurgião muito pouco arrojado. Eu era muito do planejamento, muito milimétrico. Eu não tinha eu não era uma pessoa muito arrojada que atravessava estruturas com grande facilidade. Eu era muito técnico, muito bitolado, né? Mas hoje a odontologia ela está muito técnica. Hoje você tem quase todos os trabalhos que você faz, você já está limitado no planejamento e é exatamente aquilo. Quer dizer, de uma certa forma, meio sem querer, eu acabei indo para o caminho certo, né? A odontologia ficou muito próxima hoje ao que a gente... E eu tive muita sorte de estar me formando no ano que a implantodontia estava entrando no Brasil. E na época não tínhamos curso aqui, tive que ir para fora, mas eu comecei junto com a implantodontia, junto no Brasil. Isso me tornou até um veterano, apesar de na época ser muito jovem, mas me tornou até um veterano de início, né? De certa forma, embora você não tenha se tornado um arquiteto, ainda pelo menos você trabalha na construção, né? Essa era a ideia, né? Filosoficamente, eu sempre tento trabalhar em construções. Tem essa característica, né? De restaurações, principalmente, de construções. Eu moro numa casa restaurada, né? Uma casa reformada, mal reformada, mas é uma casa construída lá por 1900 alguma coisa. 28, 30, uma casa muito antiga, pequena, muito pequena. Mas eu gosto de restaurações, eu gosto de conservar. O primeiro carro do meu pai está comigo, o primeiro carro do meu sogro está comigo, e muito bem conservadinho. Eu gosto de conservar a história. Esse você conservou ou restaurou? Precisou restaurar? Um deles eu acabei, que era do meu sogro. É um carro que a minha mulher, inclusive, participa de provas de carros antigos com ele. É um carro restaurado, né? E o Fuscão do meu pai foi um carro conservado. Não foi um carro que meu pai passava... Foi um carro que ficou guardado muitos anos. Sim. Ficou 22 anos desligado o carro. O Zé Muner, além de ser restaurador, de ter essa função da implantodontia, ele tem essa questão da paixão pela história do motociclismo, da paixão da história pelos veículos. Tanto é que você coleciona e trabalha nesse segmento apenas como um esporte, como um lazer, né, Zé Muner? Eu diria que como uma realização, sabe? Mais do que um esporte, um lazer, é uma realização. Eu gosto de história, né? Eu gosto de história. Então, eu acho importante que, quando o Bach escreveu uma música, ele tenha passado isso num determinado sistema de escrito que você possa reproduzir hoje. Eu acho interessante que Sorocaba, por exemplo, no motociclismo, nós tivemos provas em Santa Rosália em 1954, que tem no livro do Otto Weineto algumas coisas documentadas, vieram pilotos de fora. A história do motociclismo em Sorocaba, você tem grandes pilotos, campeões internacionais e nacionais, como o Roseira, como o Álvaro Cândido do Paraguai, o Roseira, o Mauro Guazelli. São pessoas que levaram o nome da cidade em nível nacional dentro de um esporte, como o São Bento leva no futebol. O Atlético também, né? Mas esses... nós temos outros esportes em Sorocaba, mas dos esportes em que eu tenho uma paixão, as motocicletas foram... Então eu tenho uma restauração de motocicleta de uma equipe da Rogencial, que correu a Fórmula Honda, que foi uma prova muito importante no Brasil, com muitos pilotos. Saíram alguns pilotos que chegaram a correr fora, como o Birigui e tudo mais. Você competiu também, né? Não, se eu falar que eu competi, eu estou sendo o maior mentiroso. Eu gosto do esporte, né? Eu fiz motocross como atividade física, graças a Deus eu nunca me machuquei, mas eu andava tão lento que também acho que não ia ter como... Eu tenho a moto até hoje, tenho a moto. Então, eu luto muito hoje para que a gente... Eu tenho um grupo de conhecidos hoje do Brasil inteiro, em que a gente se reúne tanto fisicamente quanto por meio de rede social, em que nós estamos tentando fazer no Brasil provas históricas de motocicletas, tanto na velocidade quanto no motocross. Então, eu estou ligado às pessoas que têm motos de época, de motocross. Eu tenho uma moto antiga também de motocross, pretendo até ter mais. Tenho algumas motos de competição em que eu estou montando em mais de uma categoria para que tenhamos no Brasil
O Brasil é um país sem memória, a gente fala que o Brasil é um país sem memória e tudo mais, mas porque na época também a importação fazia com que você precisasse destruir as motos ou devolver para o país, você não era permitida a importação de veículos importados e motocicletas de competição não eram veículos, mas eram um equipamento esportivo, mas que você era obrigado a destruir na presença de fiscais ou devolver para o país. Como era muito caro você mandar para o Japão, para a Europa, uma moto, você acabava destruindo na presença de... E isso acabou com a história mesmo, é uma judiação, mas nós tivemos aqui motocicletas raríssimas, que hoje custa muito caro no mercado internacional, como a Honda Mugen, por exemplo. Nós tivemos duas, uma inclusive em Sorocaba, e essas motos precisaram ser destruídas na presença de um fiscal da Receita Federal, acabando com a história, acabando com muita coisa. Então, quando você viaja hoje, você vai para a Holanda, por exemplo, você vê provas de rua, provas históricas, não só com os pilotos de época, os uniformes de época, os capacetes de época e as motos de época são eventos que gera recursos, gera turismo, uma beleza enorme. E nós não temos nem condição de fazer isso no Brasil. Só que aí você vai descobrindo um aqui, outro ali, uma moto que salvou aqui, uma que importou agora. E nós estamos com um grupinho aí, vamos ver se a gente consegue promover isso no Brasil. Tem o Marcos Pazini, que é um amigo de Santos, que também está muito... O Valdir Carmona, de São Paulo, uma pessoa que está muito empenhada nisso também. Tem algumas pessoas que estão fora do país, morando fora, mas que estão nos auxiliando nisso. E a gente está com um grupinho aí que eu acho que logo nós vamos ter novidades em relação a isso. Você tem uma coleção de carros também, é isto? Não é bem uma coleção de carro, né? Não chega a ser um carrasqueiro, na verdade. Não. Eu tenho alguns automóveis, todos dentro da mesma linhagem, né? Que é o Ferdinand Porsche, quando desenhou o Fusca para um regime político, que era inclusive da Alemanha nazista, não é nenhum regime que hoje a gente se orgulhe, mas o automóvel que ele desenhou como carro do povo, o regime nazista tinha duas grandes frentes em alguns aspectos de propaganda. Era a Volksradio e a Volkswagen. A Volksradio seria a divulgação do partido e tal, por via de meio de comunicação, rádio e tal, que foi o que talvez tenha unido tanto o grupo. O segundo era uma promessa de uma vida, de um sistema de vida e tal, em que até os veículos eles eram feitos por concurso, tipo um concurso público. E o Ferdinand Porsche, ele ganhou um concurso de fazer o desenho do carro do povo, que tinha alguns requisitos: andar a 80 por hora, que não gelasse a água do radiador no inverno, não superaquecesse no verão, levasse até 4 pessoas. Tinha um projeto. O que seria um carro popular? E ele conseguiu isso desenhando o Fusca. E o Fusca realmente é um projeto que ainda tem algumas correntes que dizem que veio da Tatra, que era de um outro judeu, que realmente tem muitos livros sobre isso. Mas a verdade é que o Fusca, ele era um projeto diferente de tudo que a gente conhecia e realmente funcionava. E o Fusca foi o carro que democratizou as pequenas distâncias junto com o Ford T. O Fusca talvez na Europa mais e o Ford T nos Estados Unidos, mas foi o carro que permitiu que a família viajasse, que a família democratizou as pequenas distâncias, assim como a Boeing democratizou as grandes distâncias. Então, se eu tivesse que ter um automóvel que marcasse o século XX, que eu acho que é o único século do automóvel, eu acho que o automóvel é uma coisa fadada a acabar, é uma invenção que não deu certo, igual o telefone fixo. É uma invenção que não deu certo. Durou um tempo aí, um século e pouco, mas eu acho que nós vamos ter alternativas de transportes muito diferentes do que é hoje o automóvel. E já que você vai ter alternativas diferentes, eu acho que alguns objetos vão marcar o século XX. O veículo que para mim vai marcar o século XX seria o Fusca. Então, todo mundo que você conhece teve um Fusca. Como os primeiros carros, tanto do meu sogro como do meu pai, foram Fusca, eu tenho 2 Fuscas lá que eu ganhei com um presente de 40 anos. Os veículos que eu tenho são todos a ar. Do Fusca vieram carros metidos a esportivo em cima. O Caramanguia, então tem o Caramanguia também, eu estou restaurando um Caramanguia, e eu optei por ter um Caramanguia que é o modelo nacional, porque eu sou brasileiro e existia um carro que só foi fabricado aqui pela Caramanguia, que foi o último Caramanguia fabricado no mundo, que é o Caramanguia TC. E hoje é um carro raro, é um carro que nem foi um Caramanguia tão querido na época, ele inclusive era mais caro que o Caramanguia, o modelo tradicional, mas acabaram fazendo muitos bugs. A verdade é que acabou esse carro. E esse carro hoje, na Alemanha,
Existe um colecionador, que eu até esqueci o nome dele agora, eu converso muito pela internet com ele, mas esqueci. E ele tem levado muitos carmanguias para a Alemanha, e o pessoal na Alemanha fica alucinado em eventos de carro antigo, ralis de carros antigos, quando você chega com um carmanguia TC, que é um carro que eles nem conheciam. Um carro que teve uma história bacana também no projeto e tudo mais, e teve uma ambição muito grande que acabou não se refletindo. E o Fernand Porsche também, como ele estava ligado ao regime nazista, no final da guerra ele acabou sendo preso. Para ter algumas, vamos dizer assim, algumas regalias, ele tinha um convívio com André Citroën e outras. Então ele fez vários projetos meio que por baixo do pano para a própria Citroën, para a própria Renault. E o filho dele, a Europa no pós-guerra, sem nenhum dinheiro e tal, com aquela recessão, projetou em cima do que seria o Fusca o primeiro Porsche, criando a indústria Porsche, e foi assim que eles tentaram se reerguer, inclusive com a família, e a Porsche acabou virando uma indústria. Então, como um colecionador de Fusca, um admirador da história, eu tinha que ter também um automóvel da marca para justificar. Para justificar e fechar. Mas a minha coleção ela tem uma certa coerência, né? Não é uma coleção de carros antigos, é uma coleção de carros que eu acho que marcaram o século. Sim. E todos eu tento, todos são refrigerados a ar, né? E eu tento ter uma coerência na coleção, porque ela tem que ter uma certa história. Eu acho que a coleção tem que ter uma história. Então eu procurei um Fusca correto, um carmanguia correto, correto não sei, mas coerente dentro das minhas posses, lógico, e um Porsche correto também, um Porsche coerente dentro das... E eu gosto muito desses eventos. Na Europa tem muitos eventos de automóveis antigos, ralis de carros antigos, e isso agora está começando no Brasil, e eu tenho visto isso com ótimos olhos. Tem o Rally das 1000 milhas históricas, que eu pretendo terminar esse Porsche para andar nesse rally. Eu ou minha esposa até gosta mais de participar. Fabiana, ela corre São Silvestre, ela é mais assim, eu sou mais de bastidores. Ela já é mais atleta, né? Ela é bem mais atleta, dirige bem melhor do que eu. E ela participa. O João Balder, um piloto dos anos 70, né? Inclusive foi vencedor de 1000 milhas junto com o Emerson Fittipaldi e tudo mais. Ele promove um evento muito bacana lá em São Paulo, participa muitos sorocabanos, o Sandro aqui da farmácia, aqui do shopping Esplanada, o Sandro, ele é ligado a Sandro Rosa, né? Ele é ligado a automobilismo de fenda, né? Autorama. O Sandro participa, tem vários sorocabanos hoje participando. O Sandro acho que foi o que capitaneou esse pessoal todo, inclusive a Fabiana. E é um evento em que a gente é muito bem recebido em São Paulo pelo João Balder e tudo mais, porque é um prestígio. Ele faz uma prova de carros antigos dentro de Interlagos, você vê, é uma confraternização bacana, é um torneio de regularidade, então ninguém vai lá para estragar o brinquedo. É uma confraternização muito bonita, tem 4 ou 5 eventos no ano. Vai ter um agora no Velocitar, um circuito em Mogi Guaçu, no dia do meu aniversário, inclusive dia 6 de setembro, que eu pretendo estar. Então, esses eventos de carros antigos têm feito tem colocado culturalmente o Brasil num país com mais memória e tudo mais. Isso eu tenho acompanhado com muita satisfação. Aliás, isso faz a diferença mesmo. E, Zé Muller, além dessas paixões, você também tem essa paixão pela cultura, essa paixão pela música, tanto assim que você faz parte da diretoria da Fundec, aqui em Sorocaba. Como é essa sua face hoje com a cultura? Como que você vê a cultura em Sorocaba, em especial? Eu vejo Sorocaba tá ótimo, assim. Se você pega a história da Fundec, realmente, é uma história belíssima. E do que ela saiu para o que ela está hoje, é um presente para Sorocaba você conseguir ter algo de tão boa qualidade. Isso se deve, assim, eu frequentava a Fundec primeiro. A Fundec ela começou em 92, 94, 92, 22 anos, tem 22 né? anos. 22 anos. Eu participo da Fundec nos últimos 12 anos, né? Ou dos últimos 10 anos. Então eu já peguei uma Fundec do século XXI, uma Fundec com uma orquestra maravilhosa, já com
com a prefeitura ajudando de uma forma... A Sala Fundec. A Sala Fundec, eu participei, a primeira diretoria que eu participei da Fundec foi como secretário, a convite do Alexandre Latuf. Eu era frequentador da Fundec, eu tinha feito alguns workshops, eu tinha feito um curso de História da Arte lá, eu tinha feito um masterclass com o Hermeto Pascoal, que foi uma das coisas mais fantásticas. Quem estiver assistindo e teve no dia, ele fazia aquele trem, todo mundo, ele fazia, foi uma aula de música assim que valeu por 100 anos. E como frequentador da Fundec, amigo do Alexandre Latuf, ele falou, você não gostaria de fazer parte da diretoria e tudo mais, né? Eu já fazia parte de muita coisa, falei, uma coisa a mais também, mas a Fundec era algo que eu gostava. E no começo ele tinha a ideia, ele falou, nós vamos assumir agora, e eu tenho um plano de construir uma sala com acústica perfeita, uma sala realmente dentro dos princípios de ambiência correta. E eu tive uma sorte muito grande de fazer parte dessa diretoria que construiu essa sala. O Alexandre é um empreendedor, ele conseguiu com outros empresários de Sorocaba, com aquela verba que ele conseguiu, que ele pegou, que não é grande se você comparar com o que é uma sala de espetáculo, ele conseguiu uma sala que tem hoje prestígio nacional. Você pode conversar com o Spala da USESP, o Cláudio Cruz, pode conversar com artistas da música popular brasileira que frequentaram a sala. Todos vão ser unânimes, falar para você, foi uma das melhores acústicas que a gente já ouviu. Aqui e fora, mesmo os estrangeiros que vêm para cá, ficam maravilhados. Ela não é uma sala muito grande, é para 240 pessoas assistindo. Mas você tem um palco grande, palco de quase 100 metros quadrados, que você permite uma apresentação de música erudita e de música popular da mais alta qualidade. Além de você ter a Sala Fundec, que é uma sala do século XXI, uma coisa muito moderna, você tem à frente o prédio do século XIX, que a Sala Fundec ela funciona no Teatro São Rafael, inaugurado pelo Dom Pedro II em 1844, um prédio que hoje conserva muitas das características da época. E você ter isso numa cidade como Sorocaba, uma cidade é importantíssimo, e que se conserve isso, que nunca mais a Fundec deixe de ser uma sala para se produzir boa música. E eu fiquei contente, uma vez eu fui num congresso de odontologia em Cuiabá, e numa das saídas assim eu vi que ia ter um show da TT Espíndola no Sesc Arsenal. E nós tínhamos na época, logo que inaugurou a Sala Fundec, o Sesc, durante a gestão já do Luciano, como presidente da Fundec, o Sesc fez um convênio com a gente, que durou até a gestão do Geraldo Riss, em que muitos shows, enquanto o Sesc não ficava pronto, o Sesc trouxe muitos shows de música popular brasileira, e aquela boa música, né? Nós tivemos shows inesquecíveis do Sesc aqui, o Ginga, que inclusive é cirurgião dentista, colega, fez um show fantástico aqui, a irmã do Itamar Assunção, né, a Denise Assunção, foi um dos maiores espetáculos de performance, música e teatro que eu já vi em tudo que eu assisti Frank Sinatra em Nova York e falo para você, o show que a Denise Assunção fez aqui não perde para Shirley MacLaine, não perde para Frank Sinatra. Eu vi grandes produções, a Denise Assunção é uma das melhores artistas que o Brasil tem, né? E vi muitas, e como eu estava numa relação muito boa com o Sesc na época, né? O William Vilar sempre organizando com a gente, eu estava em Cuiabá, nesse congresso, eu vi que ia ter um show da TT Espíndola, Jerry e os Croas, que eles tinham tocado aqui. Falei, eu vou assistir. Saí de um evento lá, meio que dei uma escapada do hotel. A francesa. A francesa teve... Ainda peguei um debate de jornalismo, junto com era o Matina Suzuki, o Lourenção, acho que era o mediador, e aquele do Estado, que eu lia, Por que não me ufano, que faleceu há pouco tempo, faleceu jovem, eu já lembro o nome dele. Um debate fantástico, e depois o show da TT Espíndola. Eu fui embora, era quase meia-noite de lá, e o que foi interessante? A hora que eu fui conversar no camarim com eles e tal, tanto a Alzira Espíndola quanto a TT Espíndola, já falo, pô, você é de Sorocaba, aquela sala fantástica. Então, eu fiquei muito contente de estar em Cuiabá e o pessoal lembrar da sala, pô, que sala fantástica. Acho que o Marco Almeida tinha levado ela lá. E eu fiquei muito contente de perceber essa repercussão que estava tendo. Então,
Você fazer parte da Fundec hoje é quase um orgulho para mim. Eu acho que a Fundec dá muito mais do que eu posso dar para a Fundec, isso não tenha dúvida. Eu aprendo muito na Fundec, aprendo muito com os eventos da Fundec e tem muitos alunos. Nós temos alunos agora indo inclusive para a Alemanha, para outras cidades, junto com o convênio do Rotary. Eu acho que a Fundec hoje é um caminho irreversível, graças a Deus, é um caminho irreversível para a cultura de Sorocaba. Muito bem, que bom. Zé Muner, quero agradecer muito a sua participação no Vida Pública de hoje. Eu que agradeço, eu que agradeço. Parabéns pelo trabalho e pelo desempenho, né? O Vida Pública de hoje conversou com o cirurgião dentista Luiz Antônio Zé Muner. O programa Vida Pública pode ser assistido no canal de vídeos do portal Cruzeiro do Sul em www.cruzeirodosul.inf.br, na TV Com, canal 7 da NET, TV Votorantim, canal 10 e TV Comunitária, canal 3 pela Supermídia. Agradecemos também a participação da nossa equipe de produção, o editor-geral Ednilson Jodar Lopes e o estagiário de produção Gustavo Henrique de Campos. O Vida Pública de hoje fica por aqui. Até o próximo.